Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Esta é a nossa quinta aula do segundo bloco das nossas competências para a liderança. Lembrando, a gente tem 3 blocos. O primeiro deles é o bloco das competências estratégicas. Este bloco que nós estamos vendo são as competências funcionais. E o terceiro bloco é o Personal Focus, que é o foco das competências que melhora a nossa capacidade pessoal, individual, perante o mercado, perante as organizações. E esta quinta competência do bloco funcional que eu vou estar trazendo para você agora é a competência do foco no cliente, certo? Melhor dizendo assim, é orientação para o cliente, ou seja, eu trabalhar pensando no cliente. Melhor ainda, foco do cliente. Muitas vezes a gente vê, eu preciso focar no cliente. Não, eu preciso entender o foco do cliente. E é esse o grande diferencial que eu gostaria de compartilhar com você. Vou falar um pouquinho sobre o que eu observo no mundo das vendas. Hoje muitos vendedores, muitos profissionais estão muito preocupados em identificar o cliente, focar o cliente, pegar o produto e entregar para o cliente e vender. Isso está tudo errado. Venceu. Isso é coisa do passado, de 1 década, 2 décadas atrás. O negócio atual, a gente precisa entender o foco do cliente. O que o cliente pensa? Qual é a visão do cliente em relação à necessidade que ele porventura possa ter? Então eu preciso trabalhar, certo? Tanto o cliente externo quanto o cliente interno dentro da minha organização. Quem é meu cliente interno? Pode ser meu chefe, pode ser meu colega, pode ser minha equipe. Então eu preciso entender profundamente as pessoas com quem eu me relaciono. Vamos voltar para o vendedor? O vendedor precisa entender profundamente o seu mercado, o seu cliente e descobrir quais são, certo, os valores, quais são as coisas que o cliente valoriza, que ele dá importância. E a partir dali nós vamos dar uma orientação no nosso trabalho, na nossa produção, para que a gente entregue ao cliente aquilo que ele realmente tem expectativa, aquilo que ele deseja, aquilo que ele dá valor. Então é sobre isso que eu gostaria de enfatizar nesse momento, quando a gente está falando sobre a competência de orientação para o cliente. Quanto mais você perceber o seu cliente, quanto mais você entregar para ele coisas que ele dá importância, mais fidelidade, mais proximidade com você esse cliente vai ter. Então é isso que a gente precisa estar sempre muito atento. A pergunta que eu quero provocar você a fazer agora: o quanto você conhece o seu cliente? Quais são as pessoas internamente da sua empresa que são seus clientes importantes? E o quanto você entende as necessidades deles? Vamos sair um pouquinho desse mundo das vendas e vamos para o cliente interno. Você já chegou no seu colega que trabalha num departamento ao lado e que você tem uma interface com ele e que você entrega para ele, por exemplo, todos os meses um relatório? Você já chegou e perguntou para ele se ele percebia a necessidade de melhorias nesse relatório? Você já perguntou para ele se o prazo que você está entregando está satisfatório? Quando a gente fala em orientação para o cliente, é justamente a gente querer se colocar no lugar do cliente. É querer perceber a visão, perceber a dor do cliente e a partir dali ajustarmos o nosso processo. O que provavelmente acontece em muitas empresas é, como o meu processo às vezes está difícil, eu tenho muita coisa para fazer, eu atraso. E o meu cliente me cobra: poxa, Alexandre, você não me entregou o relatório no prazo? Eu tenho muita coisa para fazer, eu vou te entregar daqui uns 10 dias. E aí muitas vezes a gente pensa assim: o cliente que espere, porque o mais importante é o meu processo, o mais importante é o meu produto. É aí que está o engano. Você precisa ter esta capacidade, esta competência, certo? De tudo que você for fazer, tudo que você for produzir dentro do seu setor, ter uma orientação muito clara para quem eu vou entregar. E não esqueçam desse ditado: o cliente é o rei. Eu preciso entregar, certo? De acordo com a necessidade dele.
Eu sei que você pode me dizer assim, mas é impossível, Alexandre, não consigo entregar dentro do prazo que ele está me pedindo, que é muito apertado. Então nós precisamos desenvolver uma habilidade de negociação. Como é que eu faço para convencer o meu cliente, seja externo, seja interno, a ajustar um prazo, a ajustar um acordo para que tanto ele quanto eu estejamos satisfeitos com esta entrega? Então era isso que eu gostaria de provocar você agora nesta quinta competência, certo? A grande pergunta que eu deixo para você: o quanto você está conseguindo entender os seus clientes, tanto internos quanto externos? O que você poderia fazer imediatamente para começar a se aproximar, a entender um pouquinho mais as necessidades das pessoas com quem você tem interfaces, para que você tenha o foco dele, para que você consiga dar uma orientação melhor para o cliente no seu dia a dia. Se você achou legal, se você ficou com alguma dúvida, por favor, escreve aqui embaixo e eu terei o maior prazer em a gente voltar a conversar, buscar algumas informações adicionais para que nós todos possamos aprender juntos. E assim a gente termina então o segundo bloco das competências, esse bloco que a gente chamou de bloco das competências funcionais. Até breve, até o terceiro bloco, que tem a ver com as competências pessoais. E essas competências, elas são muito importantes para você que quer crescer na carreira, que quer ser um grande líder. Muito obrigado e até uma próxima aula.